Olá e bem-vindos ao Nomadcast, é o podcast e videocast da Nomad, focado a trazer temas que te ajudam a entender o mercado global e investir melhor. Nesse episódio a gente vai falar sobre criptoativos, faz tempo que a gente não traz esse tema aqui no Nomadcast, o mercado mudou consideravelmente desde então, e inclusive eu tenho uma nova co-apresentadora do meu lado, então bem-vinda Carol Souza, coordenadora de investimentos da Nomad. Muito obrigada, Paula. Estou muito animada por esse episódio. Acho que a gente vai ter boas informações aí para investir melhor. Bom, e o que não mudou, na verdade, foi o convidado ideal para falar sobre esse tema com a gente, que é o Samir Kerbaj, CIO da Hashdex. Ele já veio aqui no Nomadcast, no nosso primeiro episódio. Então, muito bem-vindo de novo, Samir. É sempre muito bom poder contar com a sua presença. Paula, Carol, um prazer estar aqui com vocês. Um prazer voltar aqui, né, no Nomadcast. Então, acho que para começar, falando do motivo pelo qual a gente te chamou aqui, Samir, que é dessa novidade, vocês estão com o lançamento agora, que é do NCIQ, é um ETF de criptoativos, né, juntando várias criptos, que é algo novo nos Estados Unidos. Então, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre isso, como está sendo a repercussão no mercado americano também. Claro. Bom, para quem não conhece a Hashdex é uma gestora global especializada em criptoativos, com DNA brasileiro, né? A maior parte do time são de brasileiros, e a gente tem uma oferta de produtos bem relevante aqui no Brasil, na Europa, e nos Estados Unidos a gente começou a nossa presença no ano passado, quando a gente introduziu os ETFs de Bitcoin, né? A Hashdex foi uma das gestoras ali que tinha um ETF de Bitcoin, e agora a gente está dando mais um passo, que é no lançamento desse produto, né? Que é o Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF, né? O ticker NCIQ. Que é um produto que ele segue o índice que a gente desenvolveu com a Nasdaq, que é muito similar ao índice do Hash 11 aqui no Brasil. A grande diferença é que o Hash 11 hoje ele tem 9 ativos na composição da carteira, e o NCIQ só tem 2 ativos hoje, o Bitcoin e o Ethereum. Isso porque são os ativos que são permitidos ali pela SEC para estarem em ETFs, né? Então, à medida que o ambiente regulatório lá nos Estados Unidos vai evoluindo, a nossa expectativa é que novos ativos possam ser adicionados no índice e consequentemente, no ETF. E nossa missão aí, nossa expectativa é que ao longo do tempo ele se alinhe com o Hash 11 no ponto de vista de número de ativos, né? Então, é uma forma diversificada de ter acesso ao mercado de criptoativos. Então, para aqueles investidores que estão buscando uma exposição ampla ao mercado de cripto, esse é um tipo de investimento que dá essa exposição ampla e diversificada, passiva, e que ela vai evoluir à medida que o mercado evolui. E essa evolução do mercado, essa entrada de novos produtos, né, a regulamentação mudando, é um dos pontos de mudança, né, um dos pontos da própria tese de criptoativos que o mercado vem falando, né? Então teve halving no ano passado, a própria estreia dos ETFs spot, né, trouxe bastante volume, trouxe gente nova interessada nesse mercado. Só que agora a gente está num momento um pouco mais turbulento, né? Enfim, juros altos, as tarifas trazendo alguma incerteza. Qual que é a visão para a tese cripto de vocês agora? Tá, eu acho que a gente pode olhar o macro e o micro, né? Começando no micro, os fundamentos de cripto eles estão cada vez mais fortes, né? Então, a gente está vendo esse shift geracional na sociedade, a gente está vendo uma aceitação cada vez maior, principalmente por Bitcoin, mas agora a gente está vendo para ativos tokenizados, stablecoins. Então, a tese de cripto está cada vez mais forte. Do ponto de vista regulatório, uma das grandes barreiras que sempre existiu para o desenvolvimento desse mercado de cripto foi a falta de clareza regulatória nos Estados Unidos. Maior economia do mundo, né, maior mercado de capitais do mundo. Até o ano passado não tinha um ETF de Bitcoin, enquanto aqui no Brasil a gente já tem desde 2021. Então a gente finalmente viu essa barreira sendo quebrada no passado, e agora com essa nova administração, né, eles trouxeram uma nova visão sobre regulação para o mercado cripto. Né? Uma visão que é muito mais pró-cripto. Eles querem que os Estados Unidos passe a ser uma capital de inovação em cripto no mundo, né? Passe a ser o hub ali de inovação no mundo. Então essa abertura regulatória, ela também abre muitas perspectivas para o mercado cripto. Ela destrava muitas agendas dentro do mercado cripto. Uma delas é a de ETFs. Por isso que a gente conseguiu lançar esse ETF finalmente, né? Assim, teve a aprovação dos reguladores para lançar esse ETF mais diversificado lá.
mas tem várias outras áreas que estão evoluindo também. Então, do ponto de vista micro, os fundamentos estão cada vez mais fortes, o suporte regulatório, né, o ambiente para essa tecnologia de se desenvolver estão cada vez mais fortes. Mas como você falou, no macro, a gente continua num ambiente de juros alto, né? Desde 2022, a gente viu uma escalada dos juros no mundo inteiro. Eles ainda estão num patamar muito alto. E agora, recentemente, a gente tem uma incerteza muito grande na economia devido a essas ações aí da administração do Trump com relação a tarifas, né? Essa guerra comercial que foi deflagrada aí a partir desse aumento das tarifas e depois dessa escalada ali contra a China. Isso cria um ambiente que, para todos os ativos de risco, gera incerteza, né? Investidores não gostam de incerteza, não gostam de investir perante a incerteza. Então isso cria uma volatilidade nos mercados globais, em todas as classes de ativos, não só cripto. Na verdade, a gente estava até conversando sobre isso, né? A cripto até sofreu menos do ponto de vista, quando a gente olha relativamente a ações, por exemplo, sofreu menos durante essas 2-3 semanas aí de guerra comercial. E que foi uma surpresa, né? E essa surpresa porque cripto ela não depende diretamente de ação do governo, ela não depende necessariamente o aumento de uma tarifa entre Estados Unidos e China não impacta a receita que as redes vão ter, né? Ela impacta os negócios, impacta a Apple, impacta a Amazon, impacta o Google, mas ela impacta pouco esse universo de criptoativos. Então, apesar do ambiente macro estar bem incerto, a gente acha que até tudo que aconteceu aí com essa guerra comercial, ela cria ainda mais a necessidade da gente ter um mercado como o de criptoativos, da gente ter o Bitcoin como uma reserva de valor digital emergente que não depende de nenhum dos países, né? Cria a necessidade de ter um sistema de pagamentos ali que seja independente dos países, e é isso que a blockchain traz, uma das alternativas que a blockchain traz. Então, a necessidade de cripto na nossa sociedade só aumentou, né? Desde que essas tensões começaram. Isso faz com que a gente esteja extremamente otimista com a tese de investimento aí para o médio e longo prazo. Agora, nos próximos dias, né? Vamos ver, o Trump deu 90 dias aí de pausa, e durante esses 90 dias, o que a gente pode esperar, com certeza, é muita turbulência nesse mercado. E Samir, aproveitando isso que você trouxe, né? Queria puxar isso. Você falou dessa incerteza que a gente está vivendo, não só nos Estados Unidos, também estamos no momento de incerteza fiscal aqui no Brasil. Você acha que cabe numa estratégia mais defensiva que os investidores têm buscado os criptoativos também? Olha, o nosso mantra na Hashdex é que criptoativos é uma nova classe de ativos, emergente, que tem um potencial de transformar a nossa sociedade completamente nos próximos 10 a 20 anos. E uma transformação talvez no mesmo patamar que a internet trouxe ali na década de 90. Né? Então, ainda está muito cedo, tem muitos riscos, por isso que é uma classe de ativos de risco, normalmente para perfis ali mais moderados a agressivos, mas ela é descorrelacionada com os outros ativos da carteira. Então isso faz com que uma pequena alocação na carteira tenha um efeito muito positivo de diversificação no longo prazo. Então, normalmente o que a gente recomenda é que para basicamente qualquer investidor que tenha alocação à renda variável, né, que tem uma parcela de renda variável na carteira, ele deve considerar, né, deve analisar uma pequena alocação dessa parcela de renda variável está em criptoativos. E aí, isso independe da carteira do investidor, né? Então, para todo investidor, o investidor que não tem renda variável, a gente não recomenda que ele comece com cripto. Mas, para o investidor que já tem uma alocação em renda variável, faz sentido ele considerar, porque é uma nova classe de ativos, é descorrelacionada e vai trazer um retorno ajustado ao risco para a carteira melhor. Obviamente, também tem que considerar que o horizonte é de longo prazo. A gente não recomenda que você entre no mercado de criptoativos para especular no curto prazo, porque a volatilidade é muito alta. Então, é melhor ir para a loteria, né? do que tentar com criptoativos. Dentro ainda dessa ideia de defensivo, né, e de descorrelação, tem momentos em que o mercado de criptoativos está muito correlacionado com o de ações ainda, né, mas pensando no longo prazo, é até um exercício um pouco de futurologia, mas nada melhor do que trazer futurologia com quem entende de fato, né, esse mercado, que é o seguinte: cada vez mais entram essas discussões sobre a perda do poder da força do dólar como a moeda global, né, o meio de troca, enfim, de todos os países, etc. E se fala em cripto
como essa alternativa, justamente por ser descentralizado, menos dependente de governos ou independente de governos. Você acha que existe esse potencial do Bitcoin ou outro criptoativo, de repente, se tornar o novo dólar nesse sentido? Olha, essa é uma excelente pergunta. A gente está vivendo um momento de mudança geopolítica, né? Isso está claro. Nos últimos 5 anos, o mundo já não é mais o mesmo, né? Então, a gente está vendo a ascensão da China, né, tentando criar um novo bloco ali, tentando criar uma dinâmica mais multipolar ali no mundo, em que a dependência dos Estados Unidos e do dólar ela não seja tão grande quanto foi desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então esse movimento já vem acontecendo, é um movimento geracional que talvez ainda vai levar mais 10, 20 anos. E aí agora você tem o governo Trump com uma agenda pró-Estados Unidos, uma agenda nacionalista de reindustrializar os Estados Unidos, de voltar, né, fazer a América ser grande de novo. E tem um problema com essa agenda, que você não pode ter a reserva de valor global e ter um superávit na balança. Uhum. Então, essas duas coisas são conflituosas. Então, se o Trump de fato quiser reindustrializar os Estados Unidos e fazer com que ele tenha um superávit, né, passar que ele exporte mais do que importa, ele vai ter que enfraquecer o dólar. E o dólar vai ter que deixar de ser uma reserva de valor global. Então, essa tendência geopolítica que a gente está vendo, com essa intenção política dessa administração, pode fazer com que essa agenda, que talvez demoraria décadas, aconteça em poucos anos. E aí, se você enfraquece o dólar e não tem mais o dólar como reserva de valor global, qual outra opção a gente tem na sociedade? A gente tem o ouro, a gente tem a moeda da China e a gente tem a moeda da internet. Então, assim, no século XXI, para essa nova geração, a decisão já está feita. Essa nova geração, e as várias pesquisas revelam isso, até a gente fez uma recentemente aqui no Brasil, que mostra que assim, essa geração abaixo de 30 anos investe mais em cripto do que em ações, mais em cripto do que em renda fixa. Tá? Então, essa nova geração ela vai estar muito mais acostumada a investir em Bitcoin e ter Bitcoin como uma reserva de valor do que ter o ouro. Né? E se ela puder escolher uma reserva de valor que não depende de nenhum governo, especialmente numa realidade multipolar em que eu não posso escolher a China, senão eu viro o inimigo dos Estados Unidos, e eu não posso escolher os Estados Unidos, senão eu viro o inimigo da China, uma alternativa independente de um Estado, ela passa a ser natural. Tá? Então, essa pode ser uma grande solução para a dinâmica global ali. A gente tem uma moeda neutra, que pode ser utilizada para comércio internacional ali, sem gerar essas distorções que geram quando você tem uma moeda nacional como reserva de valor. Isso até é uma proposta lá em Bretton Woods, né, quando foi criado o padrão dólar ali, né, essa hegemonia do dólar. Uma das propostas que era do Keynes lá atrás era de criar uma moeda global que não dependesse de nenhum país para ser utilizada no comércio, ao invés de ter a moeda de um país específico. Então, talvez agora a gente tenha que ter um novo Bretton Woods. Já está se falando sobre isso, né? Os acordos de Mar-a-Lago, né? Já estão se falando sobre esse rearranjo ali. E dessa vez a gente tem uma moeda que é independente de qualquer país, que funciona 24/7, que é neutra, né? Que ninguém pode te bloquear de utilizar. Então, eu acho que o Bitcoin pode ser, sim, uma alternativa. E aí seria o Bitcoin, ou de repente teria espaço para surgir um novo criptoativo? Assim, com essa tese de reserva de valor digital emergente, só o Bitcoin. Só existe o Bitcoin. Quando a gente olha para os outros criptoativos, tem várias outras teses interessantes. Quando a gente olha para plataformas de contratos inteligentes, né, como o Ethereum, Solana, elas permitem uma nova economia que seja 100% digital. Elas permitem que a gente crie um sistema financeiro que seja global, independente e que rode na internet 24/7. São nessas plataformas que a gente tem as stablecoins, por exemplo, que são as moedas ainda lastreadas em dólar, mas que elas permitem que a gente envie e receba pagamentos 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a necessidade de intermediários. Inclusive, as stablecoins elas viraram uma das prioridades do governo Trump. Né? Dá uma clareza regulatória para que os bancos americanos passem a emitir stablecoins e aumentar a adoção de stablecoin, porque no final isso aumenta a dominância do dólar, né? Aumenta a relevância do dólar nesse mundo digital. Então, tem várias aplicações que vão se beneficiar desse shift geopolítico. Mas especificamente quando a gente fala de
de reserva de valor, né, ou de uma moeda global, eu acho que o Bitcoin ele se destaca aí nesse sentido. E Samira, a Hashdex, ela tem intenção de entrar nesses novos mercados, tokenização? Como vocês veem isso hoje? A gente vê a Hashdex como uma ponte entre o mercado financeiro tradicional e essa nova classe de ativos, né? A gente tenta trazer soluções de investimento para ajudar investidores tradicionais a terem exposição a esse futuro, né? Que tende a criar muito valor para a nossa sociedade. Então a gente está sempre de olho em formas de contribuir para o amadurecimento dessa indústria. Hoje, nossa principal forma de contribuir é com educação e produtos de investimento, estratégias de investimento. Temos presença em vários países do mundo, né? Tem aqui no Brasil, Chile, Alemanha, França, Suíça, Holanda e agora nos Estados Unidos. E muito disso assim, é educação, né? E trazer estratégias de investimento. Então a gente está sempre de olho nisso e queremos estar na vanguarda assim, dessa evolução. Tem alguma ideia de próximos produtos que devem chegar? Você já até mencionou, né, dos ETFs de várias criptos ficarem mais parecidos com o que já existe aqui no Brasil, mas outros tipos de produtos que devem vir? Bom, aqui no Brasil a gente tem uma grade de produtos bem extensa, né? Recentemente agora estamos lançando outro ETF aqui no Brasil, então a gente tem uma grade de produtos bem extensa porque o regulador aqui ele foi mais aberto à inovação. E o que a gente espera é que nos Estados Unidos essa mudança está acontecendo agora. E a gente está tentando contribuir com a SEC. Eu estava lá em Washington há 2 semanas atrás reunindo com a SEC para tentar, né, mostrar um pouco do que funciona em outros países, né, fora dos Estados Unidos, para ajudá-los a ter um framework ali para aprovação de novos produtos. Então, essa agenda evoluindo nos Estados Unidos, a nossa expectativa é que a gente consiga levar mais produtos para o mercado americano. E aí eu acho que o que a gente tem aqui no Brasil é uma boa referência, né, assim, do que seria uma grade de produtos mais completa ali para criptoativos. Aqui no Brasil a gente tem uma grade de produtos bem completa. Lá nos Estados Unidos ainda estamos engateando, né? Esse produto, o NCIQ, ele foi o primeiro produto de índice, né? O primeiro produto com mais de um ativo na carteira, né? Até então só existia o ETF de Bitcoin e o ETF de Ethereum. Então, tem muito espaço para inovação nos Estados Unidos, especialmente com essa nova dinâmica regulatória, e a Hashdex pretende sim estar na vanguarda desse movimento. Eu queria até aproveitar esse gancho, né, que vocês estavam lá, né, conversando com a SEC e tem essa nova dinâmica, tem muita essa expectativa de ter essa nova dinâmica, mas o mercado está um pouco decepcionado também, talvez com a velocidade ou até com a forma, né, a firmeza, digamos assim, que o governo tem falado disso, que as expectativas estavam muito altas, né? Assim que passou a eleição, as expectativas ficaram muito altas, recorde histórico do Bitcoin, etc. E depois, né, o sentimento foi outro. Eu queria entender como é que tá, né? Estando lá, o que você viu nesse sentido? Eu tinha essa percepção também, até de fato ir a Washington e a gente teve algumas reuniões, a gente encontrou com alguns congressistas, com o Departamento de Tesouro, com a SEC. E a percepção que eu saí de lá é completamente diferente, tá? É uma prioridade dessa administração avançar com a agenda regulatória de cripto. Você tem na SEC um grupo de trabalho que está focado em avançar essa agenda, que eles estão trabalhando, estão ouvindo a indústria. Isso é super importante. No Departamento de Tesouro tem mais de 80 pessoas que estão 100% dedicadas a desenhar uma política para criptoativos. E no Congresso tem um apoio bipartidário para algumas pautas que são super relevantes, como, por exemplo, esse projeto de lei das stablecoins, né, que vai dar clareza sobre as stablecoins. Então, eu sei que a gente queria que as coisas fossem bem mais rápidas, né, mas nesse ambiente regulatório nada é tão rápido assim, né? As coisas precisam ser feitas com cuidado. E o que eu notei lá é que existe uma prioridade muito grande, isso está sendo dada a devida atenção, mas esse processo leva um tempo. E eu acho que ali no verão americano, ali para julho, eu acho que a gente já vai ter muitas notícias relevantes ali nesse sentido. Boa. Segura a ansiedade aí, galera. Algo que eu vi muito interessante foi um estudo que vocês fizeram. Teve um estudo relacionado ao S&P, que se você perde os melhores dias, né, você ali já fica bem para trás com relação aos seus retornos. Vocês fizeram um estudo, só que para o Bitcoin. Eu achei bem interessante, porque é ainda mais crítico. Se você puder comentar um pouquinho. Sim, a gente fez esse estudo porque, por conta dessa volatilidade, e a gente estava até conversando que os investidores têm muito isso com o dólar, né? O dólar já subiu muito, vou esperar cair, às vezes não cai, né? Demora para cair, para caramba.
E quando cai, você quer esperar cair mais, né? Isso. Essa tendência que a gente tem, esse viés comportamental de tentar acertar esses timings de mercado, eles acabam fazendo que seja, no final, pior para o investidor. Né? E especialmente quando a gente está falando de uma classe de ativos nascente, cuja a perspectiva de longo prazo é muito positiva. Então é mais importante você estar alocado do que ter o melhor momento. Eu costumo dizer para os investidores, né, daqui a 10 anos vai fazer pouquíssima diferença se você comprou Bitcoin a $80 mil, ou a $90 mil, ou a $100 mil. Vai fazer muito mais diferença você não ter comprado. Que é o que todo mundo ouve anedoticamente, né? Todo mundo tem um amigo que ficou rico com Bitcoin, né? E que eu, devia ter comprado há 5 anos atrás, 10 anos atrás. Se você tivesse feito uma alocação pequena, né? Independente do preço, se estava caro ou estava barato, você ia ter um retorno interessante no longo prazo. Então, essa dinâmica que a gente tenta ajudar os investidores a entender. E a estatística ela é interessante no mercado cripto, porque ela mostra que os movimentos em cripto, eles normalmente acontecem em poucas horas. Então ali o mercado está de lado, fica de lado vários dias, várias semanas, aí de repente você vai dormir, quando você acorda ele está em outro patamar, subiu 10%, 20%, 30%. E esses movimentos são muito difíceis de prever. E se você perder esse movimento, você perde boa parte do ciclo de alta. Né? Então é muito importante estar posicionado para passar por esses movimentos. Então, esse estudo é super interessante. Eu recomendo aí o pessoal dar uma olhada, porque ele mostra um pouco esse efeito. Acho até que isso já é um bom gancho para a minha próxima pergunta, que é dicas, né, que você daria para quem quer começar a se expor ao mercado cripto. Já tem ETFs diversificados, faz mais sentido ir via índice ou comprar aí, escolher alguns criptos? Como que você acha que faz sentido a pessoa se expor? Olha, para quem está começando, eu acho que primeiro é importante entender um pouco qual é a tese de investimento por trás. Tem muito ruído sobre criptoativos, tem muita especulação, muita informação na internet. É difícil separar o sinal do ruído ali. E lá na Hashdex a gente tenta um pouco, né? A gente tem muito material sobre a tese de investimento para você entender o que você está investindo e também você ter o conforto de entrar para o longo prazo. Né? De novo, não entra com um horizonte de 2, 3 meses, pensa em 3 anos para cima. Tá? Então, começa pequeno, né? Vai fazendo aquele dollar cost average, né? Vai fazendo aquela alocação gradual ao longo do tempo. E o que a gente acredita é que o investidor deve olhar essa classe de ativos de forma diversificada. A gente sabe que muito se fala sobre o Bitcoin hoje. Né? O Bitcoin é o ativo que todo mundo está falando, especialmente depois do lançamento dos ETFs ali no ano passado. Eu gosto de comparar cripto com a internet. Né? O Bitcoin é como se fosse o e-mail lá na década de 90. É a grande aplicação que todo mundo fala sobre. As pessoas achavam que e-mail e internet era a mesma coisa, que a única aplicação grande da internet ia ser o e-mail. E quando a gente olha 25, 30 anos depois, o e-mail ainda é relevante, a gente ainda usa no nosso dia a dia, mas não foi a aplicação da internet que criou mais valor para a sociedade. Então imagina se lá atrás você tivesse decidido investir só em e-mail, né? Só na AOL, né? Ou no Hotmail lá atrás. Né? Imagina que você tivesse investido só numa empresa, só numa tese dentro da internet, que é um negócio gigantesco. Seria muito melhor se você tivesse investido num índice como o Nasdaq 100 ali, que dá acesso às principais empresas de tecnologia. Então a gente acha que a mesma coisa vale para cripto. Ao invés de tentar escolher os vencedores ou investir só no Bitcoin, a gente acha que faz sentido você olhar de uma forma diversificada num índice passivo, né, que é o principal produto que a gente tem em todos os países do mundo, aqui no Brasil, lá na Europa, agora também nos Estados Unidos, que é o Nasdaq Crypto Index. Então essa é a abordagem que a gente recomenda, principalmente para quem está começando e quer ter uma exposição a essa classe de ativos. Boa, você falou da internet, teve inclusive a bolha das .com, né? Se você selecionou mal, você ficou realmente muito para trás, né? Sim. Boa. Alguma consideração final para quem está nos acompanhando? A gente está chegando ao fim aqui do nosso episódio. Não, Paula, Carol, prazer estar aqui de novo, né? Espero que daqui a um ano a gente venha aqui de novo com mais um lançamento, né? E com alguma novidade ali para falar sobre esse mercado cripto. Bom, foi um prazer falar com vocês.
Contem com a gente se tiver dúvidas, né? Manda mensagem. A gente está sempre à disposição para ajudar os investidores. A gente tem muito material, como eu falei, no nosso site, material educativo ali sobre investimento em cripto. Então, contem com a gente. Boa, é isso. Procurem a Hashdex nas redes sociais, a Nomad também, não deixa de seguir a gente nas plataformas, Instagram, aqui mesmo no YouTube e no Spotify, dependendo de onde você está acompanhando esse episódio. Obrigada, Carol, também. Eu aprendi muito hoje, foi muito bom. Eu aposto que todo mundo aprendeu também. Então deixem seus comentários e até o próximo Nomadcast.